Hoje eu vou mostrar para vocês o transplante desse Ficus nerifolia, tá? É uma planta da minha coleção e ela já fez 2 anos ontem, tá? Eu não consegui fazer o vídeo ontem e vou fazer hoje aqui e vou mostrar para vocês, tá bom? Vou sacar ela do vasinho, vou ver como que estão as raízes e replantar um substrato novo, tá? E eu vou mostrar para vocês que substrato que eu vou usar, né? Com mais detalhes daqui a pouco. Primeiro eu vou começar aqui, tá bom? Essa planta é um chorrim, tá? Ela tem a altura quase igual ao que ela tem de altura, né? É quase igual à base. Então de altura eu tenho 12 centímetros. De base eu também tenho 12 centímetros. Tá? Tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui. 12 centímetros. Tá? Exatamente 12 centímetros. E de base exatamente 12 centímetros. Tá? É uma planta que eu gosto muito dela. É muita satisfação conseguir fazer uma árvore desse tamanho, com essa base, né? O nebário ainda precisa melhorar um pouco, mas está bem distribuído, né? A estrutura precisa ganhar um pouco mais de maturidade, mas eu já tenho aqui ramificações terciárias, né? É uma planta que está no estágio 3, né? Galho primário, secundários, terciários, tá bom? Bom, vou sacar daqui e vou começar aí o trabalho. Tô aqui bebendo um cafezinho nessa canequinha aqui espetacular que eu ganhei de presente do Quintal Ateliê. Não só bonita, mas também ótima para beber o cafezinho, hein? Vamos lá. Bom, esse aqui é um hash, tá? Esse é um hash de metal. Esse hash a gente usa para confortar o substrato, ajustar o substrato dentro do vaso, tá bom? Acho que eu estou um pouco torto aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o prato, estou aqui com os substratos, tá? Tá tudo aqui separadinho. Pronto. E agora a planta está aqui dentro desse prato, tá? A planta já está solta, tá? Eu já tirei os arames. Vou virar aqui, vai cair um pouquinho do substrato que está por cima, que está bem soltinho. E olha aqui, ó. A planta tem os arames de amarração, mas eu já soltei em cima, tá? Tem aqui o suporte da tela de drenagem, que é esse arame aqui, ó. Esse. E esses que estão aqui na horizontal, eles são para estar prendendo a planta no vaso. Mas como eu disse, eu já soltei os arames. Agora eu vou puxar aqui ela do vaso, tá? Essa aqui é uma planta pequena,
fácil de puxar do vaso, tá? Eu poderia também usar a minha espátula, ó, mas dá pra gente tirar na mão. Eu enfiaria a espátula por aqui, ó, e levantaria a planta, tá? Mas como tá bem agarradinha, a planta é minha, eu conheço, eu sei o que eu tô fazendo, eu não quero amassar a minha ferramenta, tá? E pronto. Saquei do vaso. Um pouco de raízes agarrada no fundo, na telinha. E aqui agora começa o trabalho de limpeza. E pessoal, transplante é gostoso você fazer um transplante, né? Mas você precisa saber o que você está fazendo, por que você está fazendo um transplante, né? Porque quando você não sabe o que você está fazendo, a tendência é você arrumar um problema, né? Então, você precisa de conhecimento para fazer um transplante, tá? Isso aqui é um bonsai. Isso aqui não é uma plantinha de jardim. Isso aqui é uma planta que levou anos para chegar nesse nível. Então, isso teve bastante conhecimento, bastante dedicação. Para poder chegar nesse estágio, tá? Tô tirando aqui a caqueira fina que está aqui encaixada entre as raízes do nebare. Caqueira, pedrisco. Como é um chorrinho, a granulometria é um pouco menor do que para plantas assim de 30 centímetros em diante, mais ou menos, tá? Aí você vai usar um substrato padrão de granulometria que é usada até para plantas de 1 metro, né? O mesmo substrato que você usa para planta de 30 centímetros em diante, você vai usar também em plantas de 1 metro, né? Que é uma coisa que não é fácil, né? Não é qualquer um que tem uma planta de 1 metro, porque como é que você vai pegar uma planta de 1 metro? 1 metro assim, planta com base, né? Mais grossa, muito pesada, ruim de lidar sozinho. Esse aqui, ó, quer coisa melhor que plantinha desse tamanho? Agora, você pode até aumentar a granulometria, tá? De acordo com a espécie. Se é uma espécie que não gosta de substrato encharcado, aí você aumenta a granulometria. Automaticamente, quando você aumenta a granulometria, quando você usa partículas maiores, você vai ventilar mais, você vai oxigenar mais o seu substrato, ou seja, ele vai se manter mais drenado, mais ventilado, mais seco. Ele vai secar com mais rapidez, com mais facilidade, tá? Evitando que essa planta que não gosta de um substrato encharcado tenha problemas, tá? Sigo aqui na manutenção e o desenvolvimento das raízes. Foi muito bom, tá? Elas cresceram bastante, tem até uma telinha agarrada aqui. E agora eu não vou usar mais, vou cortar aqui para não.
Eu não vou usar mais esse tipo de tela, tá, gente? Porque não é que isso seja ruim, mas ela rasga, ó. As raízes entram nela, com o tempo ela rasga. Aí hoje eu já vou usar outro tipo de material são esses materiais. Essa daqui tem quadradinho assim, essa era quadrada, eu cortei no meio e ficou retangular, tá? Essa daqui eu posso dividir no meio e fazer em duas, para churrinho no caso, né? Dependendo do tamanho do orifício do vaso. E tem também essas redondas, ó. Tá bom? Essa daqui é um pouco maior, mas é melhor ser maior do que ser menor, né? E sair substrato pelo vaso. Tá? Então, essa é a tela de drenagem que eu vou usar. Vamos lá. Já tá bem compacto aqui, tá? Como assim compacto? Substrato compactou? Não. O nebari se desenvolveu, tá? E o nebari se desenvolveu e engordou. Engordou bastante aqui, ó. Você vê pelo tamanho dessa parte aqui do nebara, é mais grosso que meu dedo. Aqui também, ó. Então, tão forte, a planta teve linhas de crescimento. Bonsai não se faz podando toda semana. Bonsai se faz com linhas de crescimento. Como assim linhas de crescimento? Você seleciona galhos e deixa eles crescerem. Quem tem que ficar mais forte, cresce mais. Quem tem que ficar mais fraco ou mais fino, você poda antes e o outro você deixa crescer livre. E assim você vai fazendo isso com o passar dos anos, dando força, enfraquecendo, dando força, enfraquecendo, adubando, controle de pragas, dando força, enfraquecendo, direcionando, abaixando, levantando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Que eu participei de workshop, né? Enfim. E aí com o tempo você vai otimizando o seu cultivo, tá? Deixa eu limpar logo isso aqui, vamos parar de falar um pouco. Eu quero mostrar para vocês como é que estão essas raízes. E quem são essas raízes. Como são essas raízes. Aqui. Achei uma coisinha bem interessante aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem um pedaço de arame que eu usei para conduzir, posicionar uma raiz, tá? Uma raiz que estava para uma direção, eu botei na direção que eu queria, é como se fosse um grampo, tá? Ajudou muito. Vamos lá, vamos limpar aqui. Chega de papo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí não sei se vão ter paciência para ver, né? A gente quer tudo sempre com muita pressa, né? A gente quer tudo rápido, né? Mas o bonsai você pode ter sérios problemas se você for muito ansioso e até perder a sua planta, o seu pré-bonsai ou o seu bonsai, se você for fazer algum tipo de procedimento sem ter uma base. Você pode dar uma sorte de, por exemplo, fazer procedimentos com ficus e ela brotar, né? Porque é uma planta mais resistente a intervenções, mas pode ser que você pegue uma planta que não aceite uma intervenção que você tá com vontade de fazer, e você vai lá e faz, e você ou vai prejudicar, perder parte da sua planta, ou perder a sua planta. E isso não é nada bom, pessoal. Perder plantas não é nada bom.
escovinha aqui agora para escovar aqui. Essa escova é de plástico, tá? Não é de aço. Pra não machucar aqui as raízes, só limpar, tá? Eu tô aí tirando musgo, né? Resíduo de adubação que acaba ficando agarrado aqui na base da planta, no nebário, né? Com musgo, limo, adubo, tudo encrostado aqui. E aí a gente precisa limpar, tá? Porque senão você vai fazer o transplante, você vai plantar ela cheia de sujeira e aquela sujeira vai se fortalecer e vai ficar uma sujeira maior ainda. Então você precisa limpar, tá? Imagina você fazer esse tipo de procedimento com uma planta de 1 metro, com calibre aí que seja de uma garrafa PET, né? Imagina só, você vai ter que ter aí um guinchozinho dentro de casa para pendurar, ou espaço, né? E amigos para te ajudar, pelo menos levantar. Bom, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho, nessa parte do nebário, eu tenho essa parte aqui, que é a principal, a mais grossa, e tenho essa daqui que está vindo para a horizontal. Tá? Então, esse tipo de raiz aqui, esse tipo de raiz não serve, tá? Então, aqui é uma parte que estava vindo para o lado e que não serve, as raízes são para baixo, tá? E não como essa aqui, saiu para cá e desceu, né? Assim como essas aqui, ó, também não serve. Por que isso? Por que não serve? Essa daqui, essa já serve, porque tá na distribuição. Como assim na distribuição? Para fora e não para dentro, tá? Então todos os galhos aqui, eles têm um crescimento do tronco para fora, ou seja, de dentro para fora, tá? Todos os galhos são sempre para fora, tá? A distribuição é sempre para fora. Os galhos não são cruzados ou para dentro, sim para fora, tá? Ficou bem mais limpo aqui, tá? Então no transplante a gente tira raízes que são desnecessárias. Ó, aqui nessa parte do nebário é bem grossa e tem essa raiz bem grossa. Se eu já tenho um nebário, para que eu preciso de outras raízes grossas? A raiz grossa que eu preciso é o nebário, para sustentar a planta. É como na natureza a planta. Por que a planta tem nebário? Por que tem aquelas raízes grossas? Para ela se sustentar no chão, tá? Depois disso são raízes finas. Você vê que aqui as raízes finas, ó, são totalmente diferentes. São as raízes que vão
absorver os nutrientes, tá? Aqui nessa raiz grossa, na ponta dela tem as raízes finas. Só que essas raízes finas eu preciso perto do tronco, ou seja, dessas grossas aqui que eu estou deixando, eu preciso só das finas, que são as que vão aproveitar aí a adubação que a gente faz, né? Então, em vez de eu ter aqui, ó, em vez de eu ter um monte de raiz grossa no vaso, ocupando espaço e não vão pegar nutriente nenhum, aproveitar nutriente, né? Vai lixiviar, vai simplesmente em cada rega você vai estar jogando aí adubo fora. Eu preciso dessas raízes, que são as capilares, as finas e não as grossas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho raízes finas aqui. Tem bastante raiz fina, tá? Mas também tem raízes grossas devido ao crescimento aí de alguns galhos. Aqui também eu tirei mais uma raiz grossa. E essas raízes grossas, como ela ocupa o espaço, vai ser ruim de você botar o substrato, ela vai atrapalhar o teu crescimento. Porque se você tem raízes ruins e fora do que você quer dentro do substrato, você vai ter um problema aqui, principalmente no início da estruturação. Aqui eu já estou com a estrutura, digamos assim, caramba, me fugiu. Aqui eu já estou com a estrutura definida, tá? Com os galhos primários, secundários, linha de tronco. Então aqui agora eu tenho que estar sempre arrumando essas raízes, tá? Aqui tem mais um exemplo, ó, vou levantar, de raiz grossa. Sai desse nebário aqui, ó, que pedação de raiz. Então, pessoal, continuando, precisei botar o telefone para carregar, que a bateria vai muito rápido fazendo o vídeo. Então, esse vídeo eu vou postar sem corte, tá? Sem edição, sem tirar pedaço nenhum. Eu fechei a casa inteira aqui para não ter barulho que atrapalha, né? Para postar aí e mostrar para vocês como que eu faço um transplante, o que eu faço no transplante e por que eu faço transplante. O transplante você faz quando você vê necessidade, né? Você vê que o substrato ficou duro, as raízes já cresceram muito, e aí você vai fazer um transplante. Você não faz um transplante fora de época, né? Como assim? Sem necessidade. Tem gente que faz transplante aí de 6 em 6 meses, eu já cheguei a escutar isso. Não tem necessidade nenhuma, né? A não ser que você esteja colocando sua planta na hora errada em um vaso muito pequeno, né? Aí é outra história, né? O mais demorado vai ser a limpeza daqui, tá? O mais demorado vai ser a limpeza. Bom, pessoal, eu acabei cortando aqui raízes e o vídeo tinha parado, mas aqui, ó, a quantidade de raiz grossa, né, que eu não precisava. Por exemplo, nessa parte aqui do nebário tinha uma raiz grossa saindo pra cá na horizontal, e aqui tinha mais uma saindo pra cá, tá? Eu cortei as duas, tá aqui uma com as raízes capilares na ponta, assim como as outras, tá? Então são raízes grossas, eu não preciso delas. Agora vamos lá. Aqui embaixo eu
tenho raízes que também eu não preciso, por exemplo. Essa aqui eu não preciso. Tá? Olha o que ela está fazendo, ó. Na verdade, ela está subindo. Ela saiu da rota, né? Ela ia para o outro lado e ainda estava subindo aqui. O que acontece, pessoal, quando isso começa a ocorrer e você não acerta? Você começa a atrapalhar aí o desenvolvimento radial das raízes, porque você tem uma planta num vaso pequeno, então você tem que ir distribuindo e direcionando as raízes assim como em cima, né? Então você precisa ter um crescimento radial embaixo para você ter um bom nebário, né? E também um crescimento na radial em cima, tá? Então vamos continuar. Você vê que essa parte do nebário aqui é bem fechadona. Já essa parte aqui, ó, ela tem partes que precisam ser preenchidas, tá? E aí, pessoal, com essa limpeza que eu tô fazendo, ela vai ter um novo crescimento. Você vê que aqui em cima a planta já está começando a brotar, tá? Aqui nesse galho aqui, nessa ponteira aqui é do primeiro galho, ó, uma folhinha vermelha, tá vendo? Então a planta já começou a dar sinal. Eu fiz desfolha alguns dias atrás e ela já começou a mostrar brotação, tá? Começou a primavera ontem e eu tô acertando aqui para iniciar aí a primavera com a planta com crescimento certo, como? Na radial, tá? Para fora, não para dentro, não cruzando, não estrangulando o nebário, não estrangulando raízes, tá? Então estou preparando aqui para continuar o progresso desse nebário, tá? Aqui, ó. Aqui é outra raiz interessante. Eu tenho essa parte do nebário e aqui nela eu tenho essa raiz tuberosa. Não serve para nada, tá? E essa daqui, tomar cuidado aqui com as raízes capilares. Olha o tamanho dessa raiz, ó. Eu preciso, sabe aonde que eu preciso de uma raiz desse tamanho? Aqui, ó. Para compor esse espaço, que é onde está essa daqui que está descendo, ó. Vocês conseguem ver? Muito pequena, né? Mas tem uma raizinha aí que vai descer aqui nesse espaço agora, vai crescer e vai completar o meu nebário. Ok. Bom, acredito que está quase pronto. Eu vou tirar mais algumas grossas. Saindo daqui, descendo por aqui e vindo para cá. Ó. Não preciso dessa raiz. Ah, mas você está tirando muita raiz. Eu estou tirando o que precisa sair, tá? E aí eu vou ter um novo crescimento aí de novas raízes, né? Aproveitando o meu espaço do vaso, que é bem pequeno. Então nesse vaso aqui, nesse vaso eu preciso de espaço para quê? Para raízes finas, só para elas. Fala pessoal, bom, eu acabei de fazer a limpeza na planta, tá? Escovei bem, tive que lavar no tanque lá fora, que não dá para eu filmar, a câmera está posicionada aqui no ring light. E eu estou em casa, não estou em estúdio, ainda não tenho estúdio, então estou fazendo de tudo para fazer um vídeo de qualidade para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu tirei de raízes grossas. Aqui, ó. Tá vendo? Tanto de raízes grossas.
que eu me atrapalhar dentro do vaso. São todas raízes grossas. Uma, duas. Por que que ficou com aquele nebário forte? Porque teve crescimento livre e podado na hora certa e deixando outro líder para crescer, e aí as raízes engrossam e vão. Por isso é que o nebário se forma, tá? Então aqui, ó, bastante raiz que eu percebi que a planta deu uma parada e, como eu disse, tem 2 anos no vaso. Fiz 2 anos ontem, né? Que eu plantei ela na chegada da primavera de 2020. Então eu percebi que o crescimento dela estava meio que estacionado, né? Não só agora no inverno, que a gente acabou de passar, mas no outono também estava devagar. Bom, aqui tá limpo, tá, pessoal? Ó, eu lavei lá fora, como eu disse, e tá prontinha para ir pro vaso. Tá? Ainda tem uns acertos aqui mais pequenos, por exemplo, aqui, ó, aqui nessa parte do nebário, teve o corte que eu fiz aqui de uma tuberosa que vinha para cá e um corte aqui de uma tuberosa que vinha para cá. Tá? Então isso eu vou acertar, eu vou botar bem de pertinho para vocês verem. Vou tirar esses tocos aí de raiz e vou deixar somente a linha do nebário. Tá? Fazer os mínimos acertos para quando for pro vaso, tá pronto, não preciso mais mexer, vai crescer por mais 2 anos dentro desse vaso e é isso aí. Bom, agora sim eu cortei os 2 pedacinhos aqui e aqui, tá? Tá livre. O vaso também eu já lavei, tá? Com a escovinha de plástico e agora, ó, a planta já entra no vaso de novo, tá? Bom, eu vou preparar agora. Mostrei para vocês como ficou a planta, tá? Tirei muita raiz grossa. Ah, mas ficou pouca raiz capilar aqui. Gente, isso aqui é uma planta que eu estou trabalhando já há alguns anos e eu conheço a planta, tá? Então, algumas plantas a gente pode fazer uma poda bem drástica das raízes, inclusive de capilares, assim, que vão sair junto com as grossas, tá? Aqui, essa é uma raiz que complementa o nebário, que já é parte do nebário. E aqui eu tenho as capilares, tá vendo? Então, alguns tocos, como esse e esse, eles, quando eu tirei, eles saíram com raízes, tá? Não esse último pedaço, a parte inteira. Eu acho que cortou por conta que eu pausei o vídeo e na hora de dar o play eu apertei para parar o vídeo, enfim. Tô aprendendo, né? Tenho muito para aprender na questão de vídeo, mas tô aqui tentando mostrar para vocês da melhor forma, tá? Vou botar a planta aqui e vou fazer o que eu falei. Vou pegar a telinha, tá? Vou botar um pote aqui. O vaso tá aqui. E essa tela, ó, se eu dividir em duas, eu consigo
tampar os dois orifícios, tá? Uma virou duas. Melhor coisa, né? Bom, aqui. Agora eu vou prender. Para prender com essa telinha é a coisa mais fácil. Vou pegar aqui um U que eu usei para prender partes do Nebari no passado. E aí aqui, ó, como que a gente faz? Tá. Pego aqui, tá pronto o U. É, pessoal, trabalhar sozinho é complicado filmar e produzir, né? No caso aqui, montar. Aí aqui eu botei o U, ó. Tá vendo? Eu apoio meu dedo aqui em cima do U, vem aqui embaixo, dobro pra cá e dobro pra cá. Não é mais fácil a telinha? Tá presa a tela, tá? Não precisa fazer, não é preciso fazer essa peça aqui, ó, de prender a tela, tá? Aqui é só você pegar um U, grampear e abrir embaixo, tá bom? É a mesma coisa. Vou fazer um arame que era de amarração, eu venho, dobro ele, venho aqui, prendi com o dedo, venho aqui embaixo, pra cá, pra cá. É bem mais prático, tá? As telas estão presas, elas não estão girando, estão presas. Esse vaso é um vaso japonês e geralmente vasos para churrinho japonês, pelo menos os que eu adquiri, eles vieram sem os furos, tá? E eu percebi no Instagram e no YouTube que tem realmente vasos japoneses que não tem a furação, não sei dizer porquê, mas de qualquer forma eu passo o arame aqui pela tela, tá? E vai funcionar do mesmo jeito. Vamos lá. Eu vou prender o arame aqui agora, passar o arame pela tela de drenagem. Cortei o pedaço do arame, dobrei.
pessoal, essa tela aqui é muito prática, tá? Ela, não sei data, não tem prazo de validade, como fica interno aqui, é um plástico duro. Provavelmente isso vai ficar aí de acordo com a evolução da árvore por muitos e muitos anos, tá? Bem simples, tá, pessoal? Não tem bicho de 7 cabeças, é fácil para prender a tela, o arame eu passei pela própria tela, tá? A planta é uma planta pequena e não precisa de tanta resistência assim onde amarrar o arame, é só para manter a planta fixa aqui, essa tela não sai, então ela tá fixa, então a planta vai ficar fixa, tá? E agora vamos para o grande finale, que eu vou preparar o substrato. Bom, pessoal, o vaso tá aqui pronto, tá? Tá dando para ver bem. Não preciso de pasta cicatrizante aqui, tá? Onde eu dei os cortes, o substrato é inorgânico, então conforme o crescimento ele vai fechar tranquilamente, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Bom, aqui eu tenho pedrisco de rio, tá? Numa granulometria normal para ir para tanto para chorrinho, né? Quanto para plantas um pouco maiores, de 30 centímetros, que é usado até em plantas maiores também, de 80 centímetros, 1 metro. Podendo ser otimizado, ou seja, usando granulometrias maiores de acordo com a necessidade de umidade no substrato de cada espécie, tá? No caso dessa espécie aqui, eu não tenho necessidade de ficar úmido como se fosse para uma jabuticabeira, tá? Então, tem essas diferenças, tá? Esse aqui eu vou usar para o fundo, ok? Assim como a akadama que eu vou usar e eu peneirei para não cair tudo aqui por cima. Aqui tem um pouquinho de casca de arroz carbonizado, tá? De acordo com o tamanho do vaso da planta. E aqui, ó, você vê que aqui eu tenho uma granulometria e aqui outra, tá? Ó. Eu simplesmente peneirei esse pedrisco e tirei, consegui separar esse aqui que é mais fino, tá? Esse mais fino eu vou usar por cima, por baixo eu vou usar o mais grosso, ok? Então vamos lá. Uma fina camada assim, uma fina camada. Vou mostrar para vocês, tá? Não vou inclinar muito o vaso, mas você vê que esse vaso deve ter... Bom, não vamos ficar falando eu acho, né? Porque o achismo não leva a lugar nenhum. Então esse vaso tem 4 centímetros e não vai dar para vocês verem por causa do ring light,
mas aqui dentro eu botei metade de 1 centímetro, digamos assim, com esse pedrisco grosso. Agora eu tenho aqui essa kadama da mesma granulometria do pedrisco e tenho aqui a outra kadama que é igual ao outro pedrisco mais fino, tá? Que são os que eu vou usar por cima. Então, esses dois têm a mesma granulometria, tá? E esses dois também têm a mesma granulometria, ok? Se não fizer isso, dá certo também, porque como estava aqui eu tinha feito com essa granulometria, eu fiquei 2 anos com essa granulometria, tá? E agora como é para produzir raízes mais fininhas, né? E otimizar o espaço do vaso e também conseguir manter um pouco da temperatura, um pouquinho de umidade por cima do substrato, assim mais ou menos da metade do vaso para cima, eu defini e decidi usar esses materiais com a granulometria um pouco menor, da metade do vaso para cima, tá? Então aqui nessa parte do vaso eu cama. Agora aqui eu vou fazer a cama, ó. No meio aqui eu venho e coloco faço esse morrote aqui, e aqui morrote é um morrinho, tá, gente? Só uma forma de se expressar, ó. Tem um morrinho e aí eu venho aqui e coloco a planta em cima do morrinho, ó. Ó. Então, como eu fiz o morrinho, eu sei que eu não vou ter buraco ali entre as partes do nebário, tá? Tudo bem que aqui é fácil de acertar o substrato com hashi, mas eu já fiz o morrinho que é o padrão que a gente faz para todas as plantas de qualquer tamanho. A gente sempre faz um morro para assentar a planta em cima, tá? O que vai facilitar de agora eu dar a continuidade de encher aqui com o substrato. Ainda não está na metade, então ainda vou usar aqui um pedrisquinho com a granulometria um pouco maior. E aí quando chegar na metade do vaso eu uso a granulometria mais fina, tá? Aí no morrote, no morrinho, eu não mexo, não passo hashi. Só aqui nas laterais do vaso. Por quê? Não tem raízes finas para embaixo, então é só acertar, só não ter espaço ali entre o nebari e o substrato, tá? E o restante é só preencher, tá? Bom, agora vamos lá. Pedrisco, né? Agora ainda tem um pouquinho aqui, ó. Dá cada uma um pouquinho mais grossa. Eu
costumo fazer os meus transplantes assim, tá? Com bastante calma, principalmente agora que eu estou mostrando os detalhes para vocês, tá? Agora... Ah, e outra coisa, o pedrisco mais fino é mais fácil de você confortar ele no vaso, tá? Como assim? Eu não vou precisar ficar racheando tanto, porque como a granulometria é menor, ele se acomoda com mais facilidade, tá? Aí, bem suave eu venho aqui, ó. Só para juntar aí o pedrisco na caqueira, distribuir melhor aqui. Legal. E agora, cadê a cadama? Aqui. A cadama, pessoal, ela não pode ficar por cima, porque como a gente molha muito as plantas, principalmente no verão, não é que não pode, tá, pessoal? Você pode botar, você pode fazer o que você quiser. Mas a ação da pressão da água em cima do substrato constantemente, na primavera e verão, isso vai deixar a acadama muito úmida, né? Então vai virar um lamaçal. Se você usar como acadama, se você usar como cobertura a acadama, tá? Então, vejamos. Ah, mas aí o que você vai fazer? Vou botar a acadama por baixo, tá? Vou fazendo camadas aqui do substrato. Boto a acadama por baixo. Botei a acadama por baixo. Bom, pessoal, já tá aqui bem niveladinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou botar o pedrisco por cima da cadama, porque é ele que vai receber. É para isso que serve esses potinhos. São eles que vão... É o pedrisco, no caso, que vai receber aí a água direta em cima, né? A pressão da água aí diariamente, constantemente, várias vezes por dia aí, de 2 a 3 vezes por dia no verão, às vezes. Pessoal, o verão aqui é muito quente. Vocês devem estar pensando aí, pô, de 2 a 3 vezes molhar a planta no verão? Exatamente.
agora acabei. Bom, pessoal, tá pronto, tá? Esse foi o resultado. Dei até uma levantadinha na árvore, tá? Vê que o nebari tá um pouco mais para cima. Isso faz com que eu tenha mais espaço para baixo, né, para as raízes descerem e valorizar um pouco mais o meu nebari, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o meu primeiro vídeo assim explicativo, né, de transplante, de o que eu fiz, falar do substrato, né, enfim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deu um trabalhinho aqui, eu não tenho estúdio, estou na minha casa, muita gente falando, mas consegui concluir, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem na paz.